Capítulo 48. O Grande Calabouço Raizen e o Último Desafio. Milady e Arroou, prazer em conhecê-lo-ous. Milady Raizen, que é amada por todos, está aqui. Do golem gigante preparado com equipamentos brutais e uma armadura de corpo inteiro e um elmo, cujo brilho aguçado seria capaz de congelar pessoas, veio um cumprimento despreocupado e aleatório. As palavras que ele disse não poderiam ser entendidas, mesmo por Hajime. A mente dele estava meio que tentando escapar da realidade na frente dele. Até Xia e Yui esqueceram que elas estavam cercadas e podiam apenas encarar vagamente com suas bocas abertas. Como o trio congelou, o golem gigante soltou uma voz rabugenta. Era a voz de uma mulher. Milady, vocês sabem como eu já os cumprimentei, respondam com algo logo. Isso é boa educação, sabiam? Nossa, é por isso que os jovens desta geração deveriam ter mais senso comum. Essas eram palavras cheias de irritação real. Além disso, o golem gigante estava erguendo sua mão direita ardente e sua mão esquerda que segurava a bola de ferro cheia de espinhos na altura de seu ombro. Era um gesto aleatório e parecido com o de um humano, como se ele estivesse dizendo Yari Yari Daze, enquanto encolhia seus ombros e sacudia sua cabeça. Mas Hajime e seu grupo eram aqueles que estavam realmente irritados com isso. Era como se eles estivessem vendo aquelas frases irritantes de novo. Apesar de aquele que dizia ser Milady Raizen poder ser a pessoa responsável por aquelas palavras, essa mulher deveria estar morta. Ela era um humano afinal. Por enquanto, Hajime observou os arredores. Hajime, eu sinto muito por isso. Mas Milady Raizen deveria ser uma humana e já deveria estar morta, não é? Além disso, eu nunca escutei de um golem com um ego. É por isso que estamos surpresos, então por favor nos perdoe. Depois disso, por favor, explique quem é você. Faça isso depressa. Milady Arei esta pessoa. Mesmo nesta situação você é tão convencido. Afinal, não havia necessidade de observar nada. Ou melhor, ele preferiu seguir com uma bola em linha reta. Como esperado, graças a essa reação inesperada dele, o golem gigante que se chamava de Milady mostrou uma expressão perplexa. Contudo, ele imediatamente se recuperou. Ele respondeu a Hajime e seu grupo com uma voz que poderia simplesmente fazer alguém imaginar que era alguém gargalhando, se ele fosse humano. Milady, NNNNN? Milady-san é um golem-san desde o início, sabia Aya? Dizer que eu era humana. Hajime, eu li um pouco sobre você das notas de Oscar. Estava perfeitamente escrito que você era uma mulher humana, sabia? Ou melhor, eu não quero escutar nenhuma conversa estúpida. Eu já te disse para ser breve antes. Mesmo que você tente nos obstruir, o que nós precisamos fazer ainda é o mesmo. Eu vou te transformar em sucata e seguir em frente. É por isso que antes que você não possa mais fazer nenhum som de um gata, nos conte tudo. Milady, como essa é a minha primeira conversa depois de um longo tempo, não importa o que você diga, isso me faz dançar com alegria. Mas antes, você acabou de dizer Oscar? Não me diga que você conquistou os calabouços de Oshan. Hajime se esse for o calabouço de Oscar Orcus, nós já o conquistamos. No entanto, éramos nós que deveríamos fazer as perguntas. Se você não vai falar, então nós iremos lutar, entendeu? Bem, não é como se nós precisássemos saber de qualquer coisa. Nosso único objetivo é a magia da Era dos Deuses afinal. Hajime apontou Donner contra o golem gigante. Apesar de Yui mostrar um rosto esclarecedor, Xia disse uva. Ele não se abalou nem um pouco ou meio surpresa e meio impressionada enquanto olhava para Hajime. Milady, magia da Era dos Deuses você diz, então, como esperado, isso é para matar os deuses. É para massacrar e destruir esses desgraçados de merda? Se vocês capturaram o calabouço de Oshan, então vocês conhecem a situação, correto? Hajime, eu já disse que somos nós que deveriam fazer as perguntas. O que queremos é a resposta, então responda nosso questionamento de antes. Milady, este colega é mesmo convencido bom, está tudo bem, o que foi mesmo, minha identidade. Hajime, seja breve. Eu não preciso de uma explicação longa como a de Oscar. Milady, com certeza, o discurso de Oshan foi longo e havia teoria demais. O golem gigante olhou para o teto para uma distância enorme, cheio de nostalgia. Era realmente um golem com movimentos humanos. Yui encarou o golem gigante com sua usual falta de expressão, enquanto Xia estava agitada por causa dos golems cavaleiros ao redor.
Milady, eu vou dizer isso sucintamente como você deseja. Eu com certeza sou Milady Raizen. Todas as maravilhas do Golem podem ser explicadas com a magia da Era dos Deuses. Se você quiser saber mais, então tente magnificamente me derrotar. Bem, algo nessas linhas. Hajime no fim, não há explicação. Milady, isso mesmo, antes de vocês completarem a conquista, vocês não receberão nenhuma informação, certo? Sem isso não haveria significado para os calabouços, entendeu? Desta vez, o golem gigante, Golem Milady, usou seus dedos como se dissesse TSK, TSK, TSK. Mesmo que eles não tivessem certeza se Milady Raizen estivesse lá dentro, se eles excluíssem a personalidade, então o golem tinha seu próprio charme. Yui ousadamente murmurou: o único problema é o interior, tendo a mesma impressão de Hajime. Finalmente, sobre esse interior, eles ainda não entendiam nada no fim. Se fosse realmente a própria Milady, Hajime suspeitava que fosse algum tipo de pensamento residual. Hajime vagamente se lembrou de suas memórias sobre seus colegas de classe. Nakamura Eri era uma necromante, um emprego que manipulava pensamentos residuais. Entretanto, com sua necromancia, um pensamento residual que carregasse uma intenção clara como esta não poderia ser criado. Em outras palavras, ainda havia o limite para assumir que a intenção estabelecida do falecido dentro do golem foi feita com a magia da Era dos Deuses. De qualquer forma, não era a magia que poderia ser usada para se mover entre outros mundos que ele estava procurando. Assim, Hajime, que estava um pouco desapontado, fez uma pergunta para o golem gigante, não, Golem Milady. Hajime, sua magia da Era dos Deuses, é algo relacionado a pensamentos residuais? Se for isso, não há motivo para eu estar aqui. Milady, NNNNN? Esse olhar, você tem outros propósitos para conseguir a magia da Era dos Deuses? A propósito, minha magia da Era dos Deuses não é essa aia. Eu fui ajudada por Hakun para estabelecer minha alma neste corpo. O objetivo de Hajime era apenas voltar para seu próprio mundo. Como ele não entendia nada sobre almas e pensamentos, obter uma magia da Era dos Deuses que manipulava algo como isso seria inútil. Dito isso, depois que ele fez essa pergunta, a resposta de Milady não correspondeu às suas previsões. Mesmo que ele não soubesse quem Hakun era, provavelmente era um dos libertadores. Essa pessoa deu ao golem Milady a alma de Milady antes de ela morrer e a estabeleceu dentro do golem. Hajime, então, qual é a sua magia da Era dos Deuses? Dependendo de sua resposta, nós vamos voltar por onde viemos. Milady, NNNNN, NNNNN, você quer saber? Você quer mesmo saber? Mais uma vez, Milady perguntou com uma voz risonha e Hajime, que estava esperando por sua resposta, ficou irritado com isso. Milady, se você quer saber, responda a minha pergunta primeiro. Apenas nessas poucas palavras finais a voz dela mudou. Sua atmosfera frívola até o momento desapareceu e ela carregava seriedade no lugar. Hajime e seu grupo estavam um pouco surpresos com a mudança. Hajime perguntou sem mostrar isso em sua expressão. Hajime, o que é? Milady, qual o seu objetivo? Para que você precisa da magia da Era dos Deuses? Eu não perdoarei nenhuma mentira, era o que o tom dela implicava. Mesmo sua atmosfera brincalhona desapareceu totalmente quando Milady perguntou isso. Essa era provavelmente a verdadeira natureza desta mulher. Se você pensar sobre isso, ela mesmo desafiou os deuses pelo bem do povo. Era por isso que ela não queria confiar sua magia a alguém com um propósito desconhecido. Isso era diferente do desejo na gravação de Orcus. Não importava se centenas de anos passassem, ela pretendia esperar na profundeza do calabouço para averiguar o propósito do desafiante. De certa forma, isso poderia ser chamado de tortura para ela. Mesmo se a atitude frívola dela fosse um blefe, a verdadeira Milady era alguém que tinha grande paciência e vontade. Podia-se dizer que ela tinha um senso de responsabilidade. Talvez por Yui também pensar como ela estava olhando para o golem Milady com uma expressão diferente da de antes. Yui entendia bem o sofrimento de alguém que estava sozinho nas profundezas da escuridão. Era por isso que por Milady, que estava determinada a deixar sua alma para trás com o objetivo de ficar na escuridão, Yui pareceu sentir algo maior do que simpatia. Hajime olhava diretamente para os olhos brilhantes do golem Milady e respondeu sem nenhuma falsidade. Hajime, meu objetivo é voltar para minha terra natal. Eu fui trazido à força a este mundo por aqueles que você chama de deuses loucos.
Eu estou buscando pela magia da Era dos Deuses que é capaz de transferir pessoas entre mundos. Eu não tenho intenção de derrotar os deuses em seu lugar. Eu nem mesmo tenho a menor inclinação de arriscar minha vida por este mundo. Milady. Por um tempo, o golem Milady encarou Hajime em silêncio, então, quem sabe por ela ter concluído algo, ela fez um pequeno aceno com a cabeça concordando. Depois disso, ela apenas murmurou entendi. E no instante seguinte sua atmosfera séria desapareceu como se isso fosse uma ilusão, e sua frivolidade retornou. Milady, entendi. Então é isso, você é de um mundo diferente, ei. Isso é um problema para você. Ok, então está hora de lutar. Me derrote esplendidamente e você obterá a magia da Era dos Deuses. Hajime, apesar de sua linha de raciocínio ser tão estranha que eu nem entendi o significado disso. Qual é a desse, então está hora de lutar? Ou melhor, você escutou minhas palavras. Se sua magia não for magia de transição, isso não terá sentido, entendeu? Ou você está dizendo que a sua é a magia de transição? Milady apenas soltou uma risada desagradável. Então é que, respondeu com uma voz cheia de tanta ênfase como se ela estivesse prolongando sua resposta. A aparência dela lembrava a de **N que tentava informar a resposta final. Finalmente, com sua irritação chegando ao limite porque isso seria uma batalha a partir de agora, Hajime pegou o orca, e Milady gritou a resposta que ele antecipava. Milady, não vou dizer. Hajime morra. Sem fazer mais nenhuma pergunta, Hajime atirou os foguetes de porca. Deixando traços de faíscas, a tempestade de destruição voou para o golem Milady e o atingiu. Zugaan! O violento som de explosões ressoou e sacudiu a sala. Fumaça subiu dessa explosão. Xia, nós conseguimos. Yui. Xia, essa frase é um clichê ruim. Xia, que soltou um primeiro ataque para a vitória. Com um olhar contente foi corrigida por Yui. O resultado foi exatamente como Yui disse. De dentro da fumaça a mão direita em chamas apareceu com um som de boba e dispersou a fumaça. Quando a fumaça clareou, o golem Milady apareceu, com algumas partes de ambos os braços quebrados. O golem Milady pegou os blocos flutuantes que estavam se aproximando dela e eles foram decompostos para se tornarem materiais para as partes de seus braços que estavam quebrados. Milady Fufu, que ataque preventivo ou veloz venham. Minha magia da Era dos Deuses pode ser o que vocês estão buscando mas como eu sou Fortier, trabalhem duro para que vocês não morram. Enquanto ria com alegria, o golem Milady atirou seu mangual do tipo Estrela da Manhã em sua mão esquerda contra Hajime e seu grupo. Não foi um arremesso. A Estrela da Manhã subitamente voou com uma tremenda velocidade sem nenhum movimento inicial. Talvez a direção da força gravitacional foi ajustada e fez ele cair exatamente como os outros golems. Hajime e seu grupo desviaram da Estrela da Manhã ao pularem para um bloco flutuante próximo. A Estrela da Manhã transformou em pedaços o bloco em que Hajime e seu grupo estavam anteriormente. Então ele girou e voltou para a mão do golem Milady. Hajime, vamos fazer isso. Yui, Xia. Vamos destruir Milady. Yui, NNH. Xia afirmativo. Junto do grito de Hajime, dentro de um dos 7 grandes calabouços, o grande calabouço Raizen, a luta final começava. Os golems cavaleiros que ergueram suas enormes espadas em um estado de espera, começaram a se mover como se guiados pelo grito de Hajime. Exatamente como dentro da passagem anterior, eles se viraram para Hajime e seu grupo e dispararam. Yui pegou uma garrafa de água que estava tinindo com as outras garrafas e a usou para cortar horizontalmente seus inimigos. A água estava pressurizada a seu limite e ao invés de um cortador de água, o golpe cortou os golems cavaleiros como se fosse um laser. Milady, vocês podem fazer isso afinal, porém os inimigos são 50 cavaleiros com regeneração infinita e eu. Me pergunto se vocês podem lidar com todos nós ao mesmo tempo ou... Enquanto dizia isso com um tom sarcástico, Milady disparou a Estrela da Manhã de novo. Xia deu um grande pulo e alcançou a parte de cima do bloco em forma de pirâmide que se movia. Hajime não se moveu de seu lugar e apontou Donner contra a Estrela da Manhã e atirou rapidamente. Dopai! Houve apenas um único som de disparo. Contudo, as balas que foram disparadas contabilizavam 6. Os ataques foram acompanhados com um clarão apontado para a Estrela da Manhã que se aproximava, a atingindo com uma velocidade enorme. Ela era de fato uma bola de metal com massa gigante,
Não houve muita mudança mesmo depois de ser atingida pela pistola 6 vezes ao mesmo tempo, mas sua trajetória desviou de Hajime por uma enorme margem. Ao mesmo tempo, Shia pulou da parte de cima do bloco para cima de Milady. Ela levou o Duryuken para baixo enquanto caía. Milady, eu já vi isso! Com essas palavras, o golem Milady repentinamente se moveu para o lado com grande velocidade. Ela devia estar caindo para o lado. Shia, você... Com seu alvo fugindo, Shia apertou seus dentes e puxou o gatilho de Hadouken. Então, uma explosão apareceu. Com o cartucho sendo ejetado para o lado, sua trajetória foi corrigida. Depois de girar 3 vezes, um golpe que carregava uma significativa força centrífuga atingiu o golem Milady. Zugaga. O golem Milady imediatamente usou seu braço esquerdo para defender. Um tremendo som de impacto surgiu da mão esquerda. Contudo, como se nada tivesse acontecido, o golem Milady golpeou com sua mão esquerda horizontalmente. Shia, que a aia! Hajime, Shia. Shia, que foi atingida, soltou um grito. De alguma forma, ela conseguiu puxar o gatilho de Hadouken e corrigiu sua postura usando seu poder explosivo. Além disso, usando o recuo 2, ela fez uma aterrissagem de emergência em um bloco próximo. Hajime, você pode mesmo fazer isso. Oi, Yui. Mas que tipo de treinamento você fez com ela? Yui, eu só deixei ela encurralada. Hajime, entendo, foi algo como polir as habilidades de sobrevivência dela ao máximo. Hajime usou a visão de longo alcance para observar Shia, que saltava nos blocos para voltar, com admiração em sua mente. E no bloco que Hajime e Yui estavam, os golems cavaleiros que dispararam contra eles finalmente não podiam mais ser contidos apenas por Yui. Hajime pegou a metralhadora Metsurai da caixa do tesouro. Então, com suas costas para Yui, ele libertou um monstro capaz de causar 12.000 mortes por minuto. Doururururu. Seus 6 tambores começaram a rodar enquanto ele atirava. Enquanto soltava sons particulares para esta arma, vários clarões voaram em linha reta livremente por toda a sala. E os inimigos que se encontravam com as balas no ar se tornavam sucata e caíam no chão. Aqueles que se esgueiravam pelo outro lado para desviar e atacar de um ponto cego eram cortados perfeitamente por um laser de água. Mais de 40 golems cavaleiros caíram no fundo da sala em estados trágicos em pouco tempo. Depois de algum tempo, eles iriam terminar a reconstrução e voltariam para a linha de frente, mas era bom que eles ficassem um tempo sem atrapalharem. Isso mesmo, até o momento em que a chefe deles, o golem Milady, fosse destruído. Milady, o que foi isso? Eu nunca vi nem escutei nada parecido com isso. Escutando o grito impressionado do golem Milady, Hajime colocou Metsurai de volta na caixa do tesouro. Assim, mais uma vez, ele puxou Donner e soltou uma voz que poderia ser escutada até mesmo por Shia, que estava distante. Hajime, o núcleo de Milady está no mesmo lugar que o coração. Destruam isso. Milady, Como você sabe disso? Mais uma vez, Milady mostrou uma voz impressionada. Certamente, ela não sabia que o olho mágico de Hajime era capaz de ver o fluxo do poder mágico. Como a posição do núcleo que poderia ser usado para derrotar o golem foi confirmada, os olhos de Yui e Shia se apertaram com um brilho. Atualmente havia por volta de 10 golems cavaleiros que ainda flutuavam. O trio soltou ondas de ataques miradas no coração de Milady. Hajime imediatamente tentou se aproximar do golem Milady ao pular usando os blocos flutuantes como apoios. Com a atual potência de suas armas, seria difícil perfurar o corpo gigante do golem Milady e atingir o núcleo. Era por isso que ele decidiu atirar a queima-roupa para destruir a armadura e então jogar uma granada. No entanto, isso não seria tão fácil. Quando ele notou os olhos do golem Milady brilharem por um momento, blocos estavam flutuando sobre a cabeça dela na direção de Hajime com enorme velocidade. Hajime. Milady, eu nunca disse que podia controlar apenas os Cavaleiros. Ignorando a voz risonha de Milady, Hajime imediatamente operou o dispositivo de seu braço artificial. DOGANH. Com um som que poderia afetar o interior de seu estômago. Um som explosivo ressoou e a pressão que foi gerada da parte de trás de seu braço artificial estava apontada para frente. Mais especificamente era o disparo de uma poderosa espingarda. Apesar da aceleração usando eletromagnetismo não poder ser feita, a taxa de compressão de pólvora era muito maior do que a de Donner. O recuo também era extremo por causa disso. A trajetória do corpo de Hajime mudou no ar.
enquanto os blocos que vieram voando foram evitados. Depois disso, ele conseguiu colocar seus pés no bloco desejado. Naturalmente, o Golem Miled derrubou o apoio de Hajime, mas antes que ela percebesse, Xia já se aproximava dela por trás e pulou para desferir um poderoso golpe na cabeça do Golem Miled. Primeiramente, ela queria destruir a parte dos olhos na cabeça que transmitiam uma luz ameaçadora. O Golem Miled, que notou a aproximação de Xia, fez os golems cavaleiros mirarem Xia que estava alcançando ela. Xia estava completamente indefesa no ar. No momento em que ela iria ser cortada pelas enormes espadas, Yui, eu não vou deixar. Desta vez foi Yui que se moveu antes que ela notasse. Usando ruptura, ela cortou os golems cavaleiros que tentavam atacar Xia. Xia, como esperado de Yui-san. Enquanto dizia isso com o problema desaparecendo, Xia continuou a avançar no ar e ela realizou o ataque que foi feito ao fortalecer sua habilidade física ao limite. Miled, golems não irão perder em termos de força A. O Golem Miled provou suas palavras. Enquanto ela se virava, ela imediatamente desferiu sua ardente mão direita contra Xia. Dogagagan. Um rugido enorme ressoou quando o Duryuken de Xia e a soqueia em chamas do Golem Miled colidiram. Os blocos flutuantes ao redor foram explodidos pela onda de choque resultante. Xia maldita! Xia, que foi incapaz de penetrar o punho do Golem Miled, soltou um grito para colocar ainda mais de seu poder. Contudo, como esperado da força física de um golem, Xia foi sacudida e lançada para longe pelo punho. Xia que aia! Xia soltou um grito. Não havia blocos flutuando na direção que ela estava indo. Como ela pensou que Xia iria cair se a situação continuasse assim, Yui disparou de seu lado e abraçou Xia. Usando elevar por apenas um momento, elas corrigiram suas trajetórias e aterrissaram em um bloco flutuante na frente delas. Miled, que bela combinação vocês têm! Com uma voz serena, o Golem Miled olhou para cima enquanto Yui e Xia olhavam para baixo na direção dela. Uma voz inesperada apareceu por perto. Hajime, não é? Miled. Soltando uma voz de pânico e surpresa, o Golem Miled mudou a direção de seu olhar. Antes que ela notasse ele, Hajime deslocou-se para o peito dela enquanto fixava sua localização usando a âncora e colocando seus pés nas rachaduras da armadura. Ele apontou enorme rifle, Slagen, para a parte do coração. Uma faísca brilhante e vermelha apareceu de Slagen. Miled, de desde quando? Doogan. As palavras de surpresa de Miled foram cortadas pelo estrondo que saiu de Slagen. Disparando uma massa de intenção assassina a queima-roupa, ele lançou o Golem Miled para longe e o peito de sua armadura se estilhaçou em pequenos fragmentos. Mesmo que a capa do relâmpago não pudesse ser usada com potência suficiente, o atual poder de fogo de Slagen era o mesmo que o poder máximo de Donner. Ainda assim, isso foi poder de fogo bastante para destruir a armadura metálica. Mesmo a armadura dos golems cavaleiros podia ser facilmente destruída pela atual Donner, então a armadura do Golem Miled, que era feito dos mesmos materiais, mesmo que fosse um pouco mais grossa, poderia ser destruída usando Slagen. Jogada para trás, fumaça saiu do peito do Golem Miled. Hajime também voou para trás. Ao atirar a âncora, ele girou no ar e, com o impulso, ele aterrissou em um bloco flutuante próximo. Assim, ele observou a condição do Golem Miled. Yui e Xia também pularam para o bloco flutuante perto de Hajime. Hajime e nós conseguimos? Yui, apesar de não haver uma resposta. Xia, com isto, eu espero que este seja o fim. Ouvindo a resposta de Yui, Xia compartilhou a sua esperança. A expressão de Hajime era sutil. Mesmo com o peito da armadura do Golem Miled destruído, sem saberem o que tinha acontecido, os blocos flutuantes começaram a se mover e Hajime e seu grupo podiam escutar uma voz que estava cheia de admiração. Miled e Volve, vocês são mesmo incríveis, isso foi mesmo muito perigoso. Se não houvesse a desintegração do poder mágico, o poder real desse artefato seria muito mais perigoso, sabia Aya? Sim, criando este calabouço com tanto esforço, Miled-chan é um gênio. O Golem Miled se elogiou. Entretanto, suas palavras não entraram nos ouvidos de Hajime. A expressão de Hajime era mordaz. É porque havia uma armadura completamente negra embaixo do peito da armadura destruída, e ele notou algo nisso. Hajime se lembrou desse material da armadura. Miled Ununu, isto interessa a você? O Golem Miled notou o olhar de Hajime, e com uma voz zombeteira,
ela apontou para a armadura negra. Com o tom de alguém importante, você sabe o que é isto ou? Ela tentou explicar a identidade da armadura, mas Hajime continuou com um murmúrio acompanhado de uma palavra vulgar. Hajime. Azantium, desgraçada. Minério Azantium era um minério que possuía a característica de ser o minério mais resistente do mundo, e até Hajime usou ele em alguns de seus equipamentos. Um pequeno revestimento deste minério seria capaz até mesmo de resistir ao poder máximo de Donner? Era por isso que o ataque de Aslagen foi incapaz de arranhar a armadura negra. Hajime ficou com rugas em sua testa porque seria difícil destruir essa armadura de Azantium? Milady, minha nossa? Você sabe sobre isto ou melhor, isso era evidente. Afinal, você conquistou os calabouços de Okun, então seria impossível que você não soubesse como usar magia da criação. Milady arrancou os materiais dos blocos flutuantes esmagados. Quando a superfície da armadura foi reconstruída, ela começou a atacar ferozmente enquanto lançava a estrela da manhã. Xia, o que devemos fazer? Hajime-san. Hajime-pa ainda há um jeito. Custe o que custar, selem os movimentos dela. Yui, NN, afirmativo. Com a condição onde eles não tinham poder de fogo bastante, Xia, que estava abalada, perguntou a Hajime. Hajime ainda tinha seu último recurso. Para usar isso, ele deu uma ordem para selar os movimentos do Golem Milady. Por outro lado, Yui e Xia mostraram expressões aliviadas e tentaram desviar da estrela da manhã que avançava ao pularem para blocos flutuantes próximos. No entanto, Milady, eu não vou deixar. Junto da voz do Golem Milady, os blocos flutuantes que se tornaram seus apoios começaram a rodar em alta velocidade. Com seus apoios para os pés rodando tão repentinamente, Hajime e seu grupo perderam o equilíbrio. Então, a estrela da manhã se chocou contra Hajime e seu grupo com seu imenso poder. O trio abandonou seus apoios que se tornaram poeira fina. Hajime estava agarrado à corrente que passou com sons de jara. Yui usou os fragmentos dos blocos esmagados junto com o elevar, enquanto Xia estava usando o recuo da explosão de Sduryuken, para conseguir fazer uma aterrissagem de emergência no bloco diante de seus olhos. Talvez por ser esse o objetivo do Golem Milady, ela desferiu sua soqueira em chamas contra elas. Xia Ku, Yui, NNH. Elas desviaram o impacto direto, mas foram afetadas pela força do punho que passava. Gemidos de angústia escaparam das bocas de Yui e Xia. Mesmo assim, como se isso fosse algo diferente, Yui mirou a mão do Golem Milady e invocou a ruptura, enquanto Xia usava o dispositivo para ativar a estaca e, com um golpe, perfurar a armadura do Golem Milady e se agarrar a ela. A ruptura foi capaz de cortar a mão direita do Golem Milady, mas ela não conseguiu cortar a mão completamente e Yui aterrissou em outro bloco flutuante com uma expressão mortificada. Por outro lado, Xia, que estava presa no ombro esquerdo do Golem Milady, fez um giro completo com Duryuken e mirou a cabeça de Milady. Contudo, o Golem Milady subitamente usou cair para fazer Xia perder o equilíbrio e ela foi jogada no ar. Xia Kiaya! Xia soltou um grito. Então Hajime, que se agarrou à corrente da estrela da manhã, se balançou e usando a força centrífuga pulou e agarrou Xia no ar. Xia, Hajime-san! Xia chamou o nome de Hajime com uma voz cheia de alegria. Era o resgate seguido de abraço que ela tanto desejava. Apesar de ela estar consciente da situação em que estavam, ela imediatamente ficou eufórica. Entretanto, ainda havia a qualidade de Hajime. Xia já havia sido jogada contra uma multidão de feras mágicas antes. Xia, agarra Hajime-san. Hajime, vamos lá mais uma vez. Com um gachum, ele recarregou um cartucho em seu braço artificial e então atirou. Usando o coice, Hajime girou e jogou Xia contra o Golem Milady ajudado pela força centrífuga. Xia Drogaaya. Quando ela pensou que seu desejo tinha sido atendido no momento seguinte, ela estava em uma situação em que estava fazendo um ataque suicida ao inimigo. Soltando um berro de desespero, ela preparou o Duryuken. Até mesmo Milady sentiu que as ações de Hajime eram frias. Contudo, ela ainda estava pronta para interceptar isso. Ela recuperou sua soqueira em chamas enquanto apertava seu punho. E no momento seguinte, subitamente, uma grande explosão veio da corrente que se conectava com a estrela da manhã. Milady vavava que Milady soltou uma voz de surpresa. A causa da explosão foi a enorme quantidade de granadas que Hajime prendeu na corrente.
Com o tremendo poder explosivo, a corrente foi despedaçada na seção do meio, enquanto o braço esquerdo onde ela estava anexada foi gravemente danificado. Graças ao impacto, o equilíbrio do Golem Miled foi destruído. Xia alcançou ela enquanto girava do Ryuken. Xia, ha! Junto desse grito, ela puxou o gatilho no cabo e o cartucho de espingarda lá dentro foi disparado. Duryuken se aproximou do Golem Miled usando o impulso criado pela aceleração do impacto que era capaz até de esmagar o ar. O Golem Miled ainda estava ocupado com os sérios danos em seu braço esquerdo. Em seguida, Duryuken acertou a mão esquerda dela. Sem misericórdia, Duryuken pulverizou o frágil braço esquerdo até o ombro. Com o impulso usado para atacar com a Duryuken, Xia flutuou no ar. O Golem Miled queria ao menos se vingar por seu braço esquerdo, e ela usou sua soqueira contra Xia. Contudo, durante o tempo que Miled estava concentrada em Xia, um laser de água apareceu de seu lado inferior e isso cortou precisamente a parte que estava cortada parcialmente na tentativa anterior. Depois disso, com a ferida aberta sendo cortada ainda mais, a mão direita do Golem Miled foi finalmente separada. Yui, eu consegui! A pessoa que disse isso com um sorriso logicamente era Yui. Miled caga a você. Não se empolgue. Miled levantou uma voz cheia de irritação. Nesse momento, Hajime atirou a âncora no bloco flutuante de cima e se moveu no ar como um pêndulo, segurando Xia que estava caindo. No entanto, não foi com um abraço, mas sim segurando ela pela axila. Xia Hajime-san, você não vai me dar um abraço como prêmio? Por favor, leia o clima A. Hajime, não diga isso como se eu fosse um KY3. Você que tenta satisfazer seu desejo em tal situação é aquela que deveria ler o clima. No momento em que eles aterrissaram em um bloco próximo, Xia soltou uma voz de descontentamento enquanto fazia beicinho. Assim, Hajime a trouxe para a realidade embora estivesse impressionado com isso. Miled, que perdeu ambos os braços por algum motivo, não invocou os blocos ao redor para reconstruir seus braços. Ela apenas olhava para o teto enquanto seus olhos brilhavam intensamente. Devido a um mau pressentimento, a expressão de Hajime congelou. Ela também foi acompanhada pela expressão pálida de Xia. Xia Hajime-san, Yui-san. Desviem. Vai chover. Hajime imaginou que a magia especial de Xia tivesse sido ativada. Isso significava que uma situação perigosa que poderia matar alguém relacionado a ela ou a própria Xia iria ocorrer. Ele confirmou a localização de Yui um pouco atrás dele com um olhar rápido. Então, Hajime assumiu uma postura para responder a qualquer coisa que pudesse acontecer. Imediatamente isso aconteceu. A sala inteira ribombou. O baixo ronco da terra ressoou e fragmentos caíram do teto. Não, eles não eram fragmentos. Era o próprio teto que estava caindo. Hajime AKH. Essa maldita. Miled fufufu, isso é o troco. Apesar de eu ser incapaz de controlar múltiplas coisas exceto os cavaleiros, se for só para fazer eles caírem, então até mesmo eu posso fazer centenas deles fazerem isso. Mostrem-me como vocês vão superar isto. Embora houvesse irritação nas palavras despreocupadas de Miled, não havia tempo para notar isso. Como as paredes da sala eram feitas de inúmeros blocos, isso significava que o teto também era feito desses mesmos blocos. Um por um, cada um desses blocos gigantes que pesavam mais de 10 toneladas começaram a cair como se fosse uma chuva. Suor frio escorreu da testa de Hajime. Xia, a Hajime-san. Hajime, vamos nos reunir com Yui. Xia soltou uma voz trêmula enquanto era carregada e usando a âncora com um movimento de pêndulo, eles pularam para a direção de Yui. Yui também pulou usando os blocos flutuantes como apoio em direção a eles. Enquanto isso, o Golem Miled continuou a olhar para o teto. Talvez, como ela tinha dito, diferente dos golems cavaleiros, ela era capaz de controlar apenas uma ou duas coisas. Dessa forma, para fazê-los cair, ela precisava se concentrar para remover centenas dessas pedras gigantes do teto. De alguma forma, quando Hajime e seu grupo se reuniram, centenas de pedras gigantes simultaneamente caíram do céu. GOBA. Blocos estavam vindo do teto. Grupos de pedras gigantes estavam caindo, soltando rugidos devastadores enquanto o tremor da sala parava. Além disso, ela devia até ser capaz de ajustar as trajetórias porque elas estavam especificamente miradas no lugar onde Hajime e seu grupo estavam. Mesmo Golem Miled não cometeria suicídio, então seria seguro ir para baixo dela e depois que ele deu uma olhada,
Hajime disparou com enorme velocidade ao longo da parede. Mas mesmo que ele começasse agora, eles não chegariam a tempo. Hajime, Yui, Shia, segurem firme. Aconteça o que acontecer, não soltem. Yui, NNH. Shia, sim. Assim que Hajime escutou Yui e Shia, ele mais uma vez pegou o orca da caixa do tesouro. Então, ele rapidamente disparou 12 foguetes nas pedras gigantes que se aproximavam. Enquanto deixavam traços de faíscas, eles voaram contra a morte que estava vindo de cima e um por um. Os foguetes que foram voando contra as pedras gigantes causaram enormes explosões. A visão deles ficou encoberta. Os grupos de pedras gigantes não podiam mais ser vistos e eles mostraram pequenos sorrisos com os ataques de Aorca. Finalmente, eles foram capazes de ver parte do teto. Hajime guardou Orca, e então equipou Donner e Selag e atirou contra o teto. Ele tentava aumentar o pequeno caminho de segurança em que eles estavam, então ele continuou a quebrar precisamente os fragmentos das pedras gigantes. Contudo, a intercepção de Hajime só poderia fazer isso. Finalmente, grupos de pedras gigantes que caíram com grande velocidade alcançaram Hajime e seu grupo. Hajime confirmou que Yui e Shia estavam se segurando com força nele. Assim, ele se moveu usando sua magia especial. Era a velocidade da luz. O mundo de Hajime imediatamente perdeu a cor e ele foi capaz de reconhecer os fragmentos de morte que caíam um a um. Ele passou pela barragem de fragmentos de pedras gigantes usando o mínimo necessário de movimentos. Ao mesmo tempo, ele girou as armas em suas mãos e as recarregou. Ele usou tiros concentrados contra os fragmentos inevitáveis, alterando suas trajetórias. Ele não poderia desperdiçar nem mesmo um segundo. Era como na luta com o guardião do grande calabouço Orcus, onde até mesmo com o nível de percepção da velocidade da luz que ele tinha acabado de despertar, ainda não era o suficiente. Era necessário exceder o limite da concentração. Hajime usou outra magia especial. Era o superar limite. O corpo de Hajime foi imediatamente envolvido em uma luz vermelha. Mas isso logo desapareceu. Se fosse uma situação normal, as habilidades físicas de Hajime deveriam aumentar em 3 vezes, mas essa magia especial foi anulada pela desintegração de poder mágico do calabouço. O próprio superar limite era parecido com vestir um exoesqueleto feito de magia. Era diferente para o fortalecimento de habilidade física que era aplicado internamente. Em outras palavras, mesmo com o cancelamento do fortalecimento corporal, o fortalecimento e expansão de sua percepção não foram cancelados. Aliás, superar o limite não era algo feito de graça. A carga no corpo dele não foi algo normal. Além disso, Hajime já tinha fortalecido sua percepção ao limite usando a velocidade da luz. Seu corpo já teria se partido se não fosse pela carne das feras mágicas que ele comeu. Na verdade, como ele ainda era incapaz de aguentar isso, os vasos sanguíneos nos olhos de Hajime apareceram enquanto ele tinha um pequeno sangramento nasal. Yui e Shia estavam balançando instavelmente quando ele se movia enquanto se agarravam a Hajime, que estava desviando da morte que chovia com apenas pequenos movimentos. Ele se equilibrou em seus apoios que sacudiam e eram violentamente esmagados. Algumas vezes, ele fez dos fragmentos que caíam seus apoios. Ele afiou sua mente e agora ele era capaz de perceber as rachaduras nas rochas uma a uma. Passando o limite, ele usou a área que normalmente não poderia ser usada por humanos para encontrar um caminho para escapar da morte. Milady, que observava Hajime e seu grupo do lado da parede, viu que eles foram imediatamente engolidos pelo grupo de pedras gigantes. Embora eles tenham lutado, eles não seriam capazes de superar essas enormes massas, então ela desativou a queda com um pequeno desapontamento. Com suas quedas paradas, os aglomerados de pedras gigantes estavam flutuando com os blocos, então os destroços espalhados do teto subiram. Milady, como imaginei, era impossível, mas se eles não pudessem superar isto, eles não seriam capazes de vencer aqueles desgraçados de Merdaaya. Milady murmurou isso enquanto procurava pelos corpos de Hajime e seu grupo. E nesse momento, Hajime, eu não tenho interesse nesses malditos. Milady, Ela escutou uma voz familiar. O garoto insolente que se movia em seu próprio ritmo, cabelos brancos com um tapa-olho e usava artefatos que ela nunca viu antes. Isso mesmo, era a voz de Hajime. Milady virou sua cabeça para trás enquanto revelava uma voz chocada com um toque de alegria.
Com toda certeza lá estava Hajime, que estava de pé são e salvo em um bloco flutuante com a respiração irregular e sangue escorrendo de seu olho e nariz enquanto encarava Milady. Milady, se como? Como ela viu Hajime sendo dragado pelas pedras gigantes diante de seus olhos, Milady só poderia involuntariamente soltar uma voz incrédula na frente dele. Vendo isso, a boca de Hajime formou um sorriso. Hajime, ou apesar de estar tudo bem responder isso, está tudo bem focar apenas em mim? Milady, é? Milady levantou a mesma voz de dúvida de antes. Mas essa dúvida foi imediatamente respondida com golpes de magia. Yui ruptura. O decoroso canto de Yui ressoou, então, lasers de água surgiram de trás do golem Milady e atingiram as costas, pés, cabeça e ombros dela. O cortador de água separou a superfície da armadura de cada parte. Milady, não importa quantas vezes você faça isso, não será diferente. Eu só irei derrotar vocês depois de reconstruir meus braços. Hajime, bom, nós não vamos te dar tempo para fazer isso. Para o golem Milady, que ainda estava calmamente se virando para receber a magia de Yui, Hajime usou a âncora para se aproximar dela em um instante. Em sua outra mão estava Schlagen. Milady, ahaha, de novo isto? Bem, é impossível quebrar minha armadura de Azantium. Milady ainda estava calma. Ela pensou que Hajime, que estava agarrado nela, estava tentando atirar em seu peito mirando com Schlagen. Ela nem mesmo tentou obstruir usando os blocos flutuantes nas redondezas. Bem, isso seria natural. Afinal, as armas de Hajime se provaram incapazes de superar a armadura do golem Milady. Desta forma, como as coisas já tinham chegado a este ponto, ele ainda escolheu este tipo de ataque. Milady determinou que ele estava apenas testando uma resistência inútil sem mais nenhum plano por trás disso. Entretanto, a compostura dela se provou fatal. Hajime, eu já sei disso. Faíscas apareceram de Schlagen junto com as palavras de Hajime. Ele atirou sua bala Dundum 4, que foi acelerada pelo eletromagnetismo contra o peito do golem Milady a queima-roupa. Um enorme rugido e impacto foram gerados enquanto o golem Milady era lançado para trás. Contudo, Hajime não se retirou como na última vez. Ele continuou preso usando a âncora. Seu braço artificial foi colocado dentro do peito do golem Milady que estava quebrado. Assim que ele estava dentro, ele disparou a espingarda até ficar sem munição. O enorme impacto jogou o golem Milady ainda mais longe e ela foi lançada contra o bloco flutuante atrás dela. Milady a mim mesmo depois disto, eventualmente. Hajime, Yui. Ignorando as palavras de Milady, Hajime gritou o nome de Yui. Seguido disso, Yui pulou e liberou sua magia. Yui congele. Caixão de gelo. Exatamente como ela desejava. Ela puxou o gatilho para ativar a magia que originalmente era usada para confinar objetos dentro de um caixão feito de gelo. Entretanto, esta magia de gelo era uma magia de água de alto nível. Magias de nível médio e acima deveriam ser inutilizáveis nesta área. Ainda assim, esta magia era necessária para prender o golem Milady. Os blocos do teto que foram jogados atrás do golem Milady se congelaram imediatamente, então, o bloco flutuante ficou parado. Milady, que? Como magia de alto nível? Milady soltou uma voz de surpresa. A explicação de como Yui foi capaz de usar magia de gelo de alto nível era simples. Exatamente como a ruptura, ao preparar a água com antecedência, ela foi capaz de reduzir o consumo de poder mágico. Foi por isso que, previamente, água foi espalhada nos blocos em que Milady foi jogada. A propósito, água também foi espalhada nas costas do sério golem Milady. Esse foi o objetivo da ruptura anterior. Mesmo assim, isso ainda consumiu enorme poder mágico, Yui usou todo o poder mágico que ela estocou dentro do conjunto de cristais mágicos. Yui recuou para o bloco flutuante próximo enquanto ofegava. Hajime, você conseguiu, Yui. De pé no peito do golem Milady, Hajime pegou seu último recurso da caixa do tesouro. O que apareceu do vazio foi um enorme cilindro alongado com um comprimento de 2,5 metros. Vários mecanismos estavam instalados do lado de fora, enquanto por dentro, uma estaca completamente negra com um diâmetro de 20 centímetros estava carregada. No lado de baixo, 4 braços resistentes estavam instalados e eles começaram a se sincronizar com os mecanismos dentro do braço artificial de Hajime. Desta forma, Hajime inseriu os braços diretamente abaixo do imóvel golem Milady e disparou as âncoras que estavam instaladas no revestimento exterior.
4 braços perfuraram profundamente a superfície e fixaram com firmeza o enorme cilindro no lugar. Ao mesmo tempo, Hajime colocou seu poder mágico no equipamento. Então, o enorme cilindro soltou faíscas vermelhas. A estaca negra que estava instalada dentro começou a rodar com força. Ki. A melodia vinda da rotação de alta velocidade ecoou. Hajime estava rindo. Se ela não tivesse o corpo de um golem, a expressão de Milady certamente pareceria desesperada. Esta forma atroz era a arma anexável do braço artificial chamada Bat-Bunker, usando a transmutação de compressão. 4 toneladas foram compactadas dentro de uma estaca com diâmetro de 20 centímetros e comprimento de 1,2 metros e sua superfície era revestida com minério azantium. Era a estaca mais pesada e mais resistente de todas neste mundo. Ela foi disparada usando uma enorme quantidade de pólvora que foi comprimida e uma aceleração eletromagnética que foi instalada na parte de cima do enorme cilindro. Hajime, receba isso com toda a sua força e morra. Acompanhada dessas palavras, como se ele estivesse enfiando uma estaca em um vampiro, a estaca completamente negra atingiu o núcleo do golem Milady. Gogagaga! O Bat-Bunker foi ativado com um terrível som de impacto. A estaca negra como breu perfurou através da defesa absoluta do golem Milady. A armadura de Azantium, em seu peito foi imediatamente partida e a estaca se enterrou nela sem misericórdia. Graças ao impacto, o corpo do golem Milady afundou e criou uma rachadura radial no bloco flutuante. O bloco imediatamente começou a descer. Do golem Milady, fumaça branca estava subindo da parte do peito devido ao atrito da rotação de alta velocidade. Contudo, a luz não desapareceu dos olhos do golem Milady. Milady, aparentemente o poder ainda é insuficiente. Mas bem, isso não foi incrível? Eu estou em dúvida, mas ela perfurou 3/4 da armadura? De alguma forma, a voz dela estava tensa, mas Milady ainda manteve sua compostura. Secretamente, ela estava encharcada de suor gelado. Apesar do Bat-Bunker ser uma arma de morte certa devido à aceleração eletromagnética insuficiente, seu verdadeiro poder não poderia ser mostrado. Consequentemente, ela foi incapaz de penetrar completamente nessa defesa. Entretanto, os olhos de Hajime não mostravam nenhuma resignação. Era como se ele já tivesse levado isso em consideração. Hajime, faça. Shia. Hajime guardou tudo dentro da caixa do tesouro, exceto a estaca. Assim, ele rapidamente pulou para longe do peito do golem Milady. Quem apareceu em seu lugar foi Shia, com suas orelhas de coelho empurradas pelo vento, e Duryuken segurada no alto, enquanto ela caía de uma grande altura. Milady KH. Milady provavelmente imaginou o que Shia tentaria fazer. Desta vez, o golem Milady tentou desesperadamente fugir. Quando ela percebeu com a velocidade atual de Shia, mesmo que ela movesse o bloco flutuante agora, ela não conseguiria fugir a tempo. Ela desistiu e parou de se mover. Shia, usando a força do disparo de espingarda, desferiu um golpe com toda a sua força contra a estaca. Dogo! A estaca afundou ainda mais acompanhada de um grande estrondo. Contudo, ela ainda foi incapaz de penetrar completamente a armadura. Shia decidiu atacar usando todas as balas de espingarda restantes, então ela puxou o gatilho. DOGONH. 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 Shia, O berro de Shia ressoou. Ela decidiu mostrar toda a sua vontade e colocou isso na marreta que era sua parceira. Com toda a sua força de vontade, ela usou todo o seu poder. Junto do ataque, o bloco flutuante foi empurrado para baixo com o impacto. Finalmente, com o estrondo, o bloco flutuante foi esmagado contra o chão. A estaca negra penetrou a defesa absoluta do Azantium com o último ataque e alcançou o núcleo do golem Milady. Apesar de ter sido apenas a ponta, o núcleo se partiu com esse som. Quando ela se esmagou contra o chão, Shia usou o Duryuken como ponto de partida e com uma mão ela deu um salto mortal. Então, com todo o poder do fortalecimento corporal dirigido para sua perna, o chute que carregava força centrífuga suficiente foi usado para enterrar a estaca. Recebendo o chute de Shia, a estaca foi imediatamente empurrada profundamente no núcleo e expandiu as rachaduras, até finalmente esmagá-lo completamente. A luz nos olhos do golem Milady desapareceu. Confirmando isso, Shia gradualmente diminuiu seu poder e suspirou aliviada.
Em seguida, Shia escutou sons de aterrissagens atrás dela. Lá estavam Hajime e Yui como esperado. Shia se virou para os dois com um sorriso que resumia tudo. Hajime e Yui também mostraram seus sorrisos. Um dos 7 grandes calabouços, o último desafio do grande calabouço Raizen, estava certamente terminado. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!